Pessoal, bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde emocional e sobre outras coisas que têm a ver com relacionamentos e que estão sendo muito faladas na internet, como, por exemplo, direitos iguais, né? Tem muita gente falando sobre essa questão de que homem e mulher têm que ter direito igual, que homem e mulher têm que ter o mesmo poder de escolha dentro do relacionamento para pagar conta, para tomar iniciativa. E tem algumas coisas que cabem algumas ressalvas aqui. Eu postei um vídeo para vocês falando sobre a diferença entre a mentalidade do homem e da mulher e a importância da gente saber agir em relação a isso. Então lá eu falo muito, por exemplo, sobre o fato de que o homem ele tende a aguentar pancadas emocionais mais fortes, porém curtas. Então, por exemplo, vamos supor que morre um parente da família, uma pessoa da família muito próxima. O homem tende a conseguir ficar forte mais rápido, ele tende a sofrer menos do que uma mulher. Ao passo que a mulher ela aguenta pancadas pequenas e contínuas, com muito mais facilidade que o homem. Então, se a gente pega uma mulher, por exemplo, trabalhando numa empresa onde tem muita cobrança, ela tende a suportar isso mais do que um homem. E isso é por causa dos fatores hormonais. Então, a relação testosterona-estradiol faz diferença nisso. Ou seja, o homem aguenta pancada mais forte e menos contínua, a mulher aguenta muitas pancadinhas pequenas e contínuas. É uma habilidade de cada um de nós. E isso é uma coisa que é um fato. Por exemplo, isso acontece muito na Etiópia. Os homens lá, mesmo os homens, produzem uma relação testosterona-estradiol muito semelhante às mulheres. Então eles conseguem correr por longos percursos muito mais fácil do que as pessoas que não têm. Mas por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque quando a gente toma iniciativa para chegar em alguém, existe o risco da rejeição, não é? Então se eu chego numa pessoa, essa pessoa pode me rejeitar. Esse impacto da rejeição, ele costuma gerar certa dor. Costuma gerar certa sensação de inferioridade. E essa sensação de inferioridade, essa porrada emocional, ela tende a doer mais nas mulheres do que nos homens. Por quê? Porque é uma porrada forte. Não é uma coisa pequena e contínua. É uma coisa que vem, te bate e você tem que lidar com isso. Então, quando eu falo para vocês que o homem deveria tomar a iniciativa, é por causa disso. É porque se esse cara ele for rejeitado, ele tem uma capacidade maior, naturalmente, de lidar com isso do que uma mulher. Então, é por isso que sempre foi assim. Sempre os homens foram atrás, sempre os homens começaram a tomar iniciativa, sempre o homem protege a esposa no sentido emocional dentro de um relacionamento. Só que hoje em dia isso está mudando um pouco. Hoje em dia as pessoas estão falando muito de direitos iguais, né? Não, poxa, se eu sou homem, eu tenho que fazer as minhas coisas, mas a mulher também tem que fazer. E as pessoas querem que todo mundo faça tudo. Só que no meu ponto de vista, gente, isso fica injusto. Por exemplo, eu tô morando com a Rafa. E aqui dentro da nossa casa, às vezes, a gente tem conflitos externos, isso é normal. Então, quando tem alguma coisa, alguma pressão muito grande no relacionamento, por exemplo, vamos supor que a gente tem um problema na empresa e as vendas caem demais. É um problema grande, é um risco. Então, eu entendo que eu tenho que lidar com isso, porque é um impacto emocional forte. Se eu for deixar a Rafa lidar com isso, ela vai sofrer demais, exageradamente. Agora, as pequenas coisinhas do dia, os pequenos detalhes, é melhor que a Rafa lide, porque se eu for lidar, eu vou ficar com um nível de estresse maior do que ela ficaria. Por quê? Porque as pessoas são preconceituosas? Não, porque simplesmente a nossa relação hormonal faz com que ela seja mais propícia para isso. Então a gente divide. Por causa disso, é muito legal a gente ter essa divisão, entendendo que isso também é igualdade. Se eu faço aquilo que eu sou melhor e a Rafa faz o que ela é melhor, é justo, é equilibrado, entende? Eu cuido de uma coisa, ela cuida do outro. Igualdade não é necessariamente a pessoa fazer a mesma coisa que eu faço. Igualdade é ser justo em mesma proporção para ambos. No momento que eu começo a entender esses pontos, eu vou entender que sim, existe o que seria o papel do homem e o papel da mulher dentro do relacionamento. Quando a gente fala disso abertamente na internet, as pessoas costumam se ofender. As pessoas costumam, muitas vezes, se sentirem, como que eu disse, se sentirem atacadas por falar que elas têm um papel. E aí as pessoas ficam bravas, né? Não, eu não tenho papel nenhum dentro do relacionamento, é igualdade, tudo que um faz, o outro tem que fazer. Só que se a gente parar para analisar de uma forma justa, a gente vai ver que é muito diferente, gente. Isso também em relacionamentos homoafetivos vai fazer diferença, porque dentro desse relacionamento, uma das pessoas vai ter mais força emocional do que a outra. É raríssimo a gente ter forças emocionais muito semelhantes. O pessoal que está perguntando, eu sou psicanalista, tá, gente? Então, a gente vai ter diferenças. Uma pessoa é mais sensível, uma outra é mais racional. E aí a gente vai tender a escolher o que cada uma vai fazer baseado nisso.
para que a gente consiga fazer um relacionamento que seja saudável. Vale para relacionamentos homoafetivos também, tá bom? Sempre vai funcionar isso se a gente entender que o que importa é como a mente trabalha, e não necessariamente o fato de ser homem ou mulher. E aí eu vou conseguir fazer um relacionamento que seja mais saudável. Logo, quando eu estou num relacionamento, eu preciso entender, em primeiro lugar, quem é a pessoa mais forte do relacionamento emocionalmente falando. Será que sou eu ou será que é a pessoa que está comigo? Então, se eu entendo que, por exemplo, eu tenho mais força emocional para coisas grandes, eu vou assumir a liderança nisso, sem esperar da minha parceira fazer isso. Se eu entendo que eu tenho mais fraqueza emocional a coisas contínuas e coisas repetitivas, eu vou deixar para que a outra pessoa faça. Então esse relacionamento fica equilibrado. Mas vamos abrir a live para bate-papo. Se vocês quiserem mandar perguntas, vamos conversar sobre alguns temas que sejam interessantes para vocês. Perguntas sobre relacionamento, sobre força emocional, são válidas. Perguntas sobre temas, se vocês quiserem. Poxa, traição, relacionamento, qualquer coisa que vocês sintam que é importante para vocês, manda aí, que vai ser um prazer enorme. Aqui é a Mil falando que chorou assistindo King Kong. Caramba, eu não consigo lembrar de uma cena de King Kong que faz vontade de chorar. Você é uma pessoa muito sensível emocionalmente. Mil. Não que seja ruim, isso é bom. Se for usado da forma correta, é muito bom. Sobre o que vocês querem falar, gente? Bora lá, digam aí. Sugiram um tema. Ele morrendo. Ah, tadinho do King Kong. O macaquinho morrendo é foda. Traição virtual é traição? É. O próprio nome já diz, traição virtual. Gente, traição é tudo aquilo que quebra um acordo pré-estabelecido ou subentendido. Então, traição é muito ampla. Traição não é só eu ir lá e beijar outra pessoa. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de traição que muita pessoa passa dentro de relacionamento, mas que poucas pessoas realmente compreendem isso como traição. Imagina que eu tô com a Rafa e a Rafa quer fazer uma faculdade diferente. E aí, na hora que ela fala comigo, Juliana, obrigado pela rosa. Na hora que a Rafa fala comigo, Hugo, eu quero fazer tal faculdade. Eu viro para ela e falo assim, amor, essa faculdade é muito difícil, eu acho que você deveria tentar uma coisa mais fácil. Isso é uma traição. Sabe por quê? Quando a gente namora, a gente é parceiro. Parceria implica apoio. Parceria implica que eu vou tirar do outro o melhor que ele tem para oferecer para ele mesmo. Então implica que eu vou ser uma presença motivadora e incentivadora. No momento que eu faço o contrário, no momento que eu rebaixo essa pessoa, no momento que eu duvido do potencial dela e faço ela duvidar do potencial dela, eu estou fazendo uma traição. Eu estou quebrando um acordo subentendido que a gente faz, mesmo sem falar nele, quando a gente decide namorar. A gente decide namorar entendendo que seremos parceiros. Então, quebras de acordos são traições. Se você combina com a pessoa assim, ó, a partir de agora, nenhum de nós dois vai assistir vídeo pornográfico mais. E a pessoa concorda, vocês têm um acordo pré-estabelecido. Então, nesse momento, se um dos dois quebra, é uma traição. E deve ser tratado como uma traição, porque senão a pessoa não vai te respeitar. Então, traição é amplo. Traição é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque pode ser que a pessoa não ficou com outra pessoa, mas ela vai parar de te respeitar da mesma forma que ela pararia se ela tivesse ficado com outra pessoa e você aceitasse. Então, a gente não pode deixar passar. Isso acontece muito aqui no consultório, gente. Nossa, vocês não têm ideia do tanto de tipo de traição que eu atendo aqui todo dia. Traições emocionais de coisas subentendidas acontecem demais. Essas traições assim de jogar o outro para baixo, de fazer o outro duvidar da própria beleza, da autoestima. Isso acontece muito e é muita sacanagem. E a gente precisa observar essas coisas, né? O que leva um homem, aparentemente que tem tudo, a trair. Rachel, esse é o ponto. Aparentemente que tem tudo. Se ele está te traindo, alguma coisa falta. Significa que é erro seu? Não necessariamente. Pode faltar na cabeça dele. Então, por exemplo, um cara que está acostumado a ficar com muitas mulheres, ele fica com uma, ele tem tudo que ele quer, mas ele sente falta da diversidade. Ele pode chegar ao ponto de trair. Isso é uma coisa que pode acontecer. Mesma coisa com as mulheres. Então, a traição, ela não necessariamente vai representar que algo no relacionamento está ruim. A traição acontece por vários motivos. Às vezes, o relacionamento está ruim e essa pessoa não consegue terminar ou não quer terminar e ela te trai. Às vezes, o relacionamento vai estar ótimo e essa pessoa vai te trair. Então, a gente tem sempre que pensar que o mais importante não é tentar ter certeza de que o outro não vai trair. O mais importante aqui é a gente conseguir entender que nós somos capazes de lidar com a traição. Se eu fizer isso, eu vou conseguir ficar bem. Tá bom? Você é templário? Nossa, não. Não, acho que você está falando templário dos antigos templários? Não, cara. Mas se for outro tipo de templário, me explica aqui. Vai que eu sou. Ciúme excessivo é brabo, né, Babi? Ciúme excessivo é uma doença
Gente, ciúme, vamos entender aqui, ele vai acontecer por vários motivos, tá? A gente tem um ciúme que é um ciúme inevitável. É um ciúme que acontece com todo mundo. Por exemplo, vamos imaginar essa caneca. Essa canequinha foi a Rafa que me deu. Val, obrigado pelo presente, que gentil. Essa caneca foi a Rafa que me deu. Eu gosto dessa caneca, porque tem um sentido emocional. É um texugo que ela fala que eu sou estressado, então ela me deu essa caneca aqui. Ou seja, tem um valor sentimental. Se uma pessoa pega essa caneca para tomar um café, eu já vou ficar com certo ciúme. Mas é um ciúme de receio, de insegurança? Não, é um ciúme porque eu vou pensar, caramba, essa caneca pode cair e quebrar, e eu vou ficar muito puto. Então, nesse ponto, eu tenho um ciúme. Quando eu empresto meu carro para alguém, quando o cara do Lava Jato vem buscar o meu carro para levar para lavar, vem um ciúme que é um ciúme de que é mais por um medo de algo que possa acontecer. Só que não é aquele medo forte, é uma coisa que incomoda, aquele incomodozinho leve. Isso é uma forma de ciúme. Outra forma de ciúme é o ciúme que eu sinto que vai tirar uma parte de mim se for arrancado. Beleza? Isso é diferente. A caneca, por exemplo, se alguém pega e quebra, eu vou ficar com raiva. Eu vou ficar sentindo que, poxa, eu não queria que quebrasse essa caneca, por mais que seja só uma caneca. Agora, eu não vou sentir que uma parte de mim foi arrancada. Não vai ser como se a minha vida tivesse parado de fazer sentido. Então vamos dar um exemplo diferente aqui para vocês entenderem. Um carro. Imagina o seu carro. Você tem um carro que é muito barato. Imagina primeiro essa opção. Você tem um carro muito barato que você consegue comprar outro se ele sumir tranquilamente porque ele é muito barato. Então, quando uma pessoa entra no seu carro e dirige, você fica tranquila. Você tem o ciúme, o receio, a insegurança da pessoa bater, mas você sabe que se essa pessoa bater, tá tudo bem, não é tão caro assim, eu consigo comprar outro. Isso eu tenho seguro, eu sei que se a pessoa bater, eu não vou perder o carro. Então você não sente que uma parte de você vai ser arrancada, você tá bem. Na segunda forma de ciúme, você tem um carro muito caro, um carro que você juntou dinheiro por anos para comprar, e se bater você tá fudido porque você não tem seguro. Então, no momento que a pessoa entra no seu carro, você fica, nossa, você fica muito mal. Porque você sabe que a sua vida financeira vai mudar totalmente se essa pessoa bater. Você sabe que você vai ter que abrir mão de várias coisas se essa pessoa bater. Então, uma parte de você vai embora. Isso é o ciúme prejudicial dentro do relacionamento. Quando eu tenho uma dependência, quando eu tenho ali uma necessidade do outro, e eu sinto que se esse outro sair da minha vida, uma parte de mim será arrancada, ou porque eu não vou ter o carinho dessa pessoa, ou porque eu não vou me sentir bem, dado que eu só estou com essa pessoa porque eu tenho inseguranças, nesse momento eu sofro. Esse ciúme sofrível é um ciúme que causa muito desgaste dentro da relação. É um ciúme que faz a outra pessoa ficar com um peso enorme. Então, por causa disso, eu coloco peso na relação, a relação se desgasta e ou termina ou acaba em traição. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho sobre esses pontos e se trabalhar bastante para não ter esse ciúme. Esse segundo ciúme, gente, não é normal, não é saudável, não é prova de amor, tá? Tem muita gente que fala, eu tenho ciúme porque eu te amo. Não é. Esse tipo de ciúme você tem porque você é uma pessoa insegura e você tem que trabalhar isso, porque senão você vai jogar em cima da outra pessoa um peso que é seu, entende? Vamos lá para o próximo. Patrícia mandou mensagem aqui, ó. O cara trai todas as namoradas. Isso pode ser uma doença? Patrícia, isso pode ser uma neurose. Acontece. Isso pode ser uma neurose que ele nem tem culpa de ter acontecido. Por exemplo, eu atendi um rapaz há algum tempo que ele sofreu abuso sexual na infância e ele desenvolveu uma neurose compulsiva sexual. Então ele pensa em sexo assim de uma forma compulsiva, ao ponto de se masturbar até sangrar. Não é safadeza, é neurose, é diferente. Então, por causa disso, ele trai demais. É erro dele? Lógico, ele está fazendo, ele está escolhendo trair, mas ainda assim, o motivo pelo qual faz o erro acontecer é uma coisa que ele não escolheu. Então, é uma pessoa que precisa se tratar, precisa trabalhar. Por isso que é importante a gente buscar ajuda profissional, fazer uma consulta para conseguir entender. Porque às vezes, você que está me ouvindo, talvez você tenha impulso de trair. Talvez você nunca traiu, mas você tem um impulso. Só que esse impulso não é simplesmente porque você é uma pessoa ruim. Talvez é porque você tem algum trauma, você tem algum receio, você tem alguma neurose. E você precisa trabalhar, não precisa ter vergonha disso, gente, isso é muito normal. O importante, o que deveria fazer as pessoas sentirem vergonha, é a pessoa ver que tem um problema e não resolver. E isso é motivo de vergonha. Agora, na hora que eu sei que eu tenho uma falta, que tem uma coisa que está sendo necessária em mim, e eu resolvo, isso é bom demais. Jordana, obrigado pela rosa, mais uma, agradeço. Hugo, é possível conquistar uma pessoa que está solteira há muito tempo? Mensagem da Amanda. Sim, Amanda, completamente possível, tá? Claro que depende da pessoa. Quando eu falo uma pessoa que está solteira há muito tempo, isso é muito genérico. Cada pessoa é de um jeito. Então, tem pessoas que estão solteiras há muito tempo e querem continuar. Tem pessoas que estão solteiras há muito tempo só porque não encontraram ninguém bom o bastante para namorar. Juliana, obrigado, agradeço, obrigado mesmo.
Então a pergunta é: qual é essa pessoa que você está conhecendo? Como ela é? Você tem que sondar um pouquinho, entendeu? Você tem que usar estratégias para se aproximar dessa pessoa, para conseguir gerar sentimento, mas também com a clareza de que se não gerar, você tem que se afastar, porque senão você perde muito tempo da sua vida com isso, entendeu? Então é muito importante. Vamos ver mais mensagens aqui. Hugo, o que você acha de um término de relacionamento te difama quando você nunca fez? Tati, deixa eu entender a pergunta da Tati aqui, gente. Ela está perguntando o que eu acho de uma pessoa que termina com você e te difama, sendo que você nunca fez nada. É uma coisa muito normal, Tati. Eu poderia falar aqui que é um absurdo, e, gente, a gente sabe que é absurdo. Só que o mundo não é perfeito. E a gente vai se relacionar com pessoas fracas. E pessoas fracas, quando terminam, elas têm a necessidade de mostrar que elas estavam certas. Elas têm uma necessidade enorme de mostrar que o relacionamento acabou por causa do outro, por mais que tenha sido por causa dela. Então é normal a pessoa falar mal de você. Só pra vocês terem ideia, eu tenho uma ex que os pais delas não olham pra mim, não me cumprimentam. E nunca teve nada de errado no relacionamento. Eu terminei com ela por causa de traição da parte dela. E aí os pais não gostam de mim. Ou seja, vai saber o que ela falou para os pais. Uma coisa muito comum, você não pode deixar isso te afetar, não, tá? Se a pessoa está fazendo isso, ignora, segue em frente. Agora, se for uma coisa que está te prejudicando realmente, por exemplo, nossa, a pessoa falou tão mal de mim que prejudicou meu trabalho. A pessoa falou tão mal de mim que as pessoas estão olhando torto para mim na rua. Nesse caso, processe a pessoa, porque aí ela tem que colher a consequência das atitudes que ela teve, isso é normal. Edi, obrigado pela rosa, que gentil, agradeço. Mensagem da Franciele. Alguns passos para arrumar um namorado. Franciele, passo para arrumar namorado. Não pense em arrumar namorado. Isso não dá certo. Sabe por que não dá? Porque, Franciele, se o seu objetivo for arrumar um namorado, você vai focar no namoro. Né? Então, assim, você quer um namoro. Ponto. Isso vai fazer você tolerar coisas que não deveria. Então você vai conhecer um cara, o cara vai ser razoavelmente legal, vai ter coisas que você não admite. Ari, obrigado pela rosa. Ari é coach, mandando rosa aqui, obrigado, agradeço muito carinho. Então você vai olhar para esse cara, você vai perceber que ele é bom em alguns aspectos, mas tem coisas que você não admite, só que você vai relevar. Porque o que você quer é o relacionamento. E por mais que esse cara não seja incrível, ele pode te dar o relacionamento. Érica, obrigado pela rosa, Érica. Muito gentil da sua parte. E aí você vai tolerar um relacionamento ruim. Ou seja, não pense em ter um namorado. Namorado, gente, nunca pode ser nosso objetivo. Namorar, casar, se isso for o seu objetivo de vida, você está conseguindo colocar na sua vida chances a mais de sofrer. Porque isso tudo deveria ser um algo a mais. Então o seu foco deve ser em você. Ser o melhor que você pode ser uma pessoa interessante, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que progride. E aí, como consequência disso, você vai atrair pessoas interessantes. Consequência, como um algo a mais, não como objetivo. Tá bom? Bom dia, chegando agora na live, a Lusca, seja muito bem-vinda. Mandou mensagem já há algum tempo, mas eu tô vendo agora. Juliana, vivo sendo traída, então meu marido não me apoia em nada. Juliana, você também não está se apoiando, Juliana. É duro de ouvir isso, só que a culpa disso também é sua, sabe por quê? Se você vive sendo traída, significa que você já viu o que ele fez e escolheu continuar. Você tem que cuidar da sua vida também, no sentido de ter amor próprio. Então, no momento que a pessoa te trai, você escolhe se você quer estar com ela. E no momento que eu escolho estar com alguém que me faz mal, cadê o meu amor? Como que eu posso reclamar que o outro não me ama quando nem eu estou me amando? Consegue entender? Ô terapeuta, obrigado pelos pesos, agradeço. Muito obrigado. Então, esse amor próprio ele tem que partir de mim, gente, sempre. E eu preciso ter os meus limites, eu preciso saber o que eu não aceito. E aí, no momento que a pessoa faz comigo uma coisa que eu não aceito, eu termino. Porque se eu não me amo, ninguém vai me amar, de verdade. Ninguém vai me respeitar de verdade. E aí entra a questão do medo da perda, né, gente? O medo de ficar sozinho. Muitas pessoas focam em casamento, toleram o que não deveriam tolerar, simplesmente para não terminar. Será que vale a pena? Depende, né? Para mim não vale, não. E isso para mim é uma coisa muito ruim. Vamos lá. Meu ex fazia isso comigo, me desencorajava direto. Acontece muito. Acontece muito. Vamos ver mais mensagens aqui. Mensagem da Marcele. Se declarar para um homem e dizer que você quer uma família é ruim, Marcele, não é que seja ruim. Não é ruim. É só uma declaração. Agora, pode ser pouco estratégico. Então, assim, você tem que ver o momento que você está fazendo isso. Esse cara, ele tem ali uma conexão emocional com você ao ponto de você conseguir falar isso sem parecer um contraste. Então, a gente tem que ver a temperatura. Eu não posso demonstrar muito os meus sentimentos para uma pessoa que não está aberta a isso. Eu não posso demonstrar, por exemplo, que eu quero uma família para uma pessoa que eu ainda estou conhecendo, no momento que a gente ainda só está ficando.
Agora, se a gente já entendeu que a gente quer namorar, que a gente quer estar junto, a gente gosta, nesse momento eu tenho que demonstrar para essa pessoa entender o que eu quero e ela poder me falar se ela quer algo semelhante ou não. E aí a gente decide. Então depende do contexto. A atitude em si não é ruim, não. Pode ser somente na hora errada, tá bom? Bom dia, Hugo. Live excelente. Obrigado, terapeuta. Agradeço o carinho. Hugo, o que você acha dos caras do Tinder? Fran, obrigado, Fran. Que gentil. Olha, eu nunca analisei os caras do Tinder, mas eu sou totalmente contra aplicativos de namoro, tá? Não gosto, não. Odeio, porque geralmente a gente acaba encontrando lá pessoas que elas não são seletivas, pessoas que saem dando match em todo mundo, pessoas que só estão lá porque não estão conseguindo um relacionamento fora de lá. Então, geralmente, a gente encontra pessoas de um nível um pouco menor. Claro que existem pessoas de alto nível lá? Existem, só que vão ser uma raridade. Você pode encontrar, só não é fácil. Vamos ver. Hugo, qualquer gatilho eu relembro do passado e acaba em briga. Como mudar isso? Se tratando de, você precisa fazer uma consulta, e aí dentro da consulta eu vou fazer uma análise com você inicial para ver o que está acontecendo, por que isso acontece, de onde surgiu, como que te afeta, e aí eu já vou te orientar de uma forma rápida sobre o que você deve fazer para conseguir um resultado imediato. Só que um resultado que não dura muito. Então você vai ter o resultado imediato, a gente continua seu tratamento para te trabalhar por dentro, trabalhar suas emoções, para aí sim você ter um resultado permanente. Então você precisa marcar uma consulta, tá? Pode agendar pelo meu Instagram, Hugo Costa PSI. Manda uma mensagem lá, ou então entra no meu site, que está aqui no link da bio. E aí você consegue agendar esse horário, tá bom? Conceição. Hugo, não, esse aqui eu já vi. Responde minha pergunta, Érica, manda de novo porque as perguntas vão passando, tá bom? Deixa eu ver que essa live são umas verdadeiras palestras. Que bom que você gosta, Pandora. Fico feliz, fico feliz. É muito gostoso passar esse tempo com vocês aqui. Cristiana, Hugo, você trabalha em qual área? Cristiana, eu trabalho com psicanálise especializada em relacionamentos amorosos e força emocional, tá bom? Então essa área abrange, por exemplo, conquistas, términos, rupturas dentro do relacionamento, correção de problemas que estão acontecendo, tudo que envolve um casal está dentro da minha área. E tudo que envolve também força emocional. Por exemplo, falta de foco, dificuldade em fazer o que tem que fazer, depressão, pessoas ansiosas demais e por causa disso afetam a própria vida, ciúme exagerado. Essa área é a minha especialidade, tá? Atendo outras? Atendo, mas a minha especialidade é essa. Então, se você quiser outras áreas, talvez eu até te indique outros profissionais. Por exemplo, crianças, eu atendo, mas não é minha especialidade. Então, manda uma mensagem, pergunta lá no Insta, que a Rafa vai te orientar sobre tudo e você vai poder decidir se o que eu tenho para oferecer é o que você quer. Bom? Por que as pessoas vivem falando que fazem tudo para outra? Não é uma projeção do que elas querem? Fran, então, Fran, tem pessoas que fazem tudo para outra para conseguir alguma coisa. A maioria das pessoas que fazem de tudo, que se doam demais, elas fazem isso porque querem algo em troca. Então, geralmente a gente vê reclamações, né? Nossa, eu fui uma pessoa super carinhosa, eu cuidei tanto do outro, eu deixei a minha vida de lado para viver a vida do outro. Só que essa pessoa não fez nada por mim. Agora, por que eu fiz então? Será que eu estou fazendo por amor ou será que eu estou fazendo só para esperar algo em troca? Então, se eu entendo que é por amor, eu preciso entender que eu não posso esperar nada em troca. Agora, se eu quero que seja recíproco, então também eu tenho que tomar cuidado, porque se eu fizer demais, essa pessoa não vai se igualar a mim nunca, porque ela está tendo demais fazendo pouco, por que ela vai fazer mais? Então eu tenho que ir dosando para que essa pessoa suba, para que essa pessoa entenda que existe um preço para fazer por ela aquilo que ela quer. É tudo um jogo, gente, um jogo muito grande de persuasão. As pessoas falam que não gostam de joguinhos e eu falo para vocês que é por causa disso que relacionamento dá errado. Porque a pessoa entra no relacionamento, ela quer ser simplesmente aquilo que ela não pensa no que é bom para o outro, ela não pensa no que é bom para a relação, e ela estraga a relação. E ela fala que ela é autêntica. Sim, ela é autêntica, mas está dando errado. Resolve? Não resolve. Por isso que a gente tem que aprender sobre a mente humana, para entender como que cada coisa funciona. É tipo cobrança. Por exemplo, vamos supor que o cara ou a mulher, ele é uma pessoa muito carinhosa. E aí, de repente, essa pessoa para de ser carinhosa. O que você faz? Você cobra. É direito seu cobrar? É direito seu cobrar. Mas é inteligente? Não é. Porque se essa pessoa fizer, ela faz porque você pediu. Além dela se sentir pesada por fazer isso, você sente que não foi genuíno. Se essa pessoa não fizer, você fica chateado porque essa pessoa não fez. De qualquer forma, a chance de dar erro é quase 100%. Então a gente tem outras estratégias para a gente fazer com que a pessoa faça o que você quer sem sentir peso. Então a gente precisa estudar um pouquinho disso ou buscar ajuda.
ou se consultar, porque faz toda a diferença. Luiz, e quando a mulher só fica em casa, só fica na casa da mãe, vai sair em todo lugar e leva a mãe junto? Luiz, isso pode ser um jeito dela. Então, assim, você tem que pensar o seguinte: o relacionamento para você tá bom, porque talvez ela faz isso, mas ela tem tempo de qualidade com você. Às vezes ela faz, mas ela tem os passeios que ela faz só com você. Então, se tiver bom para você, deixa isso para lá, porque isso é a vida dela. Agora, se isso faz com que o seu relacionamento não exista, se todo passeio de vocês a mãe vai junto, se você não tem tempo com ela, então você se posiciona. Porque aí, se ela não mudar, você termina, tá bom? Terapia de casal é caro? Terapia de casal comigo, Mari, tem o mesmo preço da terapia para uma pessoa sozinha, tá? Porque eu cobro pelo tempo que eu vou ficar com você, e não necessariamente por quantas pessoas eu vou atender. Então eu tenho vários preços diferentes que variam muito. Por exemplo, a minha consulta hoje mais em conta, ela está custando R$ 250 no Pix. Se você fizer Pix, você tem desconto. Ou 350 no cartão de até 10 vezes. Agora, se você fizer o meu trabalho mais caro, que é a minha mentoria mais completa, ela está saindo a 50 mil. Então depende do que você quer. Mas uma consulta inicial é acessível à grande maioria das pessoas, tá bom? Manda mensagem, eu atendo online, tá, gente? Eu faço consultas por videochamada porque é muito prático. Atualmente a gente atende 7 países diferentes, então é muito fácil. Ontem eu atendi uma cliente, por exemplo, do Brasil e depois já tinha uma da Holanda. Então a gente consegue ter essa praticidade e fica muito útil para vocês porque tem privacidade, tem sigilo e vocês têm o conforto de não ter que sair de casa. Então, bem bacana, tá? Mandem mensagem lá no direct para agendar. Hugo, como gerar mais conexão emocional com a pessoa que estamos conhecendo? Amanda Caixeta. Amanda, para ter conexão emocional, você precisa, de certa forma, conseguir se conectar ao sentido de espelhamento. Só que não é aquela baboseira de você repetir o que a pessoa fala. Não é aquela coisa de a pessoa falar que gosta de bolo de chocolate e você falar que gosta também. Não é isso. É você sim, é você transmitir a ideia de que você compreende os pensamentos dela, de que você consegue ouvir, de que você é uma pessoa que consegue sentir empatia por aquilo que ela transmite e você tem uma energia semelhante. Então você regula um pouquinho o seu nível de empolgação, você regula um pouquinho o seu nível de empenho para que essa pessoa sinta a igualdade. Então não é copiar a outra pessoa, é se tornar semelhante no sentido que ela vive a vida. Isso faz com que você tenha conexão emocional maior. E outra coisa, uma dica que eu dou para as minhas clientes também, é confiar. No momento que você confia e você fala de você, no momento que você confia e você conta coisas sobre você, a pessoa tende a confiar um pouco mais também. E aí você usa técnicazinhas simples para a pessoa ficar à vontade. Por exemplo, chama a pessoa por um apelido. Escolhe um apelido, chama ela, um apelido carinhoso, para conversar. Geralmente, pessoas que chamam por apelido são amigos, né? Então a pessoa já tem ali uma forçação na mente dela para que ela te veja como um amigo também, como uma pessoa mais próxima. Tem várias coisas. No meu curso, Mentalidade Alvo, Poder da Frieza, eu ensino muito sobre isso. E eu tenho certeza que vai ajudar. Se vocês quiserem fazer, mandem mensagem também. Quando tudo estava bem, ele quebrava o combinado. Talvez estava bem só para mim. Talvez, Jordana. Ou talvez ele tenha uma necessidade destrutiva que faz com que ele quebre o combinado na hora que as coisas estão bem. Né? Esse desejo de sofrimento acontece. E as pessoas às vezes nem percebem isso. Cristiana, que bacana, estou precisando. Vai ser um prazer enorme, Cristiana. Manda lá que vai ser muito legal te atender. Bom dia, cheguei atrasado. Bom dia, Paula. Que pena que você chegou atrasado, mas tá bom. Que bom que você está aqui. Fico feliz. Vamos ver se tem mais perguntas. Aceita plano? Cristiana, eu não atendo pelo plano. Só que muitas pessoas que me procuram, elas têm plano. Então elas vêm, se consultam, eu dou a nota fiscal, com tudo que foi feito, ela apresenta no plano e ela consegue o valor, tá? O plano paga o valor. Só que é uma coisa que a pessoa tem que fazer. Então dá para fazer sim. Você faz hipnose? Não trabalho com hipnose, Luiz. Meu método chama Fast Mind. É um método diferente, é um método que eu mesmo desenvolvi, que é um método de objetividade, ele é mais rápido. Então, o objetivo aqui seria não necessariamente fazer regressões, não necessariamente fazer você se sentir bem. Não, o objetivo é descobrir qual é o seu problema e ser muito objetivo para você ter força para resolver. Então, geralmente, as pessoas que consultam comigo, elas têm um resultado mais acelerado nesse ponto. Eu não sou aquele profissional que vai, tipo assim, você vai chegar triste, eu vou te dar um abraço e você vai se sentir bem. Não sou. Eu sou o profissional que vai fazer você se sentir provavelmente pior para que você resolva mais rápido o seu problema. Então eu sou muito objetivo nisso. Geralmente pessoas muito emotivas, pessoas muito sensíveis, não costumam gostar do meu método de atendimento. Mas pessoas que pensam, olha, eu estou com um problema, eu quero resolver, adoram. Porque realmente funciona bastante, tá? Eu testei muito isso.
Trabalho com isso há 9 anos e eu gosto. É bem legal. Primeira vez na sua live. Thaís, que bom, Thaís. Seja muito bem-vinda. Espero que você volte outras vezes. Quando a pessoa é narcisista, qual a sua dúvida sobre isso? Alusca, não entendi. Parece que estou sexualmente insatisfeita a maior parte do tempo, casada há 21 anos. Érica, pode ser que sim, Érica. Talvez você está insatisfeita porque o seu desejo mudou, porque você quer uma coisa diferente do que a pessoa que está com você oferece. Talvez porque você tem uma perversão e você não sabe, e você poderia satisfazer isso na relação. Muitas pessoas têm perversões, e a gente acaba deixando isso de lado. Por exemplo, tem pessoas que têm perversões masoquistas psicológicas. Então essa pessoa tem a vontade de sofrer. Ela não quer ser traída, mas ela imagina o parceiro com outra, ou a parceira com outra, só que ela não admite isso nem para ela, nem para o outro, e aí ela tem a sensação de que algo está errado e termina relacionamento atrás de relacionamento. Então a gente precisa descobrir, em primeiro lugar, o que você tem, o que faz com que você esteja insatisfeita para poder resolver. Tá bom? Conversando com você na primeira consulta, a gente já identifica isso. Deixa eu ver mais mensagens aqui. Dá certo, viu, gente? Dói, mas resolve. Gente, a Fran é minha cliente, tá? Ela sabe do método, ela sabe como que funciona e tá deixando aí a mensagem dela. Legal, que bom que você gosta. Preciso de você na minha vida. Será um prazer enorme estar na sua vida. Há 5 meses ficando. Não sei, tenho medo de me posicionar. Me ajuda? Sandra, eu te ajudo. Só que você vai me ajudar a te ajudar? A gente tem que conversar. Vem conversar comigo que a gente vai falar sobre isso. O medo do posicionamento também é um medo da perda, porque na verdade o seu medo não é de se posicionar. O seu medo é de se posicionar e ele terminar com você por isso. Então a gente precisa debater sobre isso para você entender o porquê do posicionamento e como que isso vai te ajudar. Aí fica tudo mais fácil, tá bom? Será que meu esposo tem isso? Cristiana, é possível. Ele demonstra isso, ele demonstra esses desejos, porque é totalmente possível. E isso por si só não é uma coisa prejudicial, não. Isso é prejudicial em alguns casos, mas não em todos. Em muitos casos que eu atendo aqui, a gente consegue reverter ou a gente consegue fazer o casal se adaptar de uma forma que não precise haver a traição e de uma forma que não precise, por exemplo, chegar a fazer alguma coisa ruim, mas que dá para manter super saudável. Aqui ela está falando que ou rejeitar. Parece que ele gosta que você o rejeite quando você briga, talvez quando você se faz difícil, ou talvez quando você fala que não quer, ele demonstra mais interesse. Se for, é um forte indício de que ele tem, sim, essa neurose perversa, tá bom? E eu não sei como agir de outra forma. Thaís mandou aqui, mas eu não vi sua primeira mensagem, Thaís. Desculpa, eu só vi o finalzinho. Eu saí de um relacionamento abusivo, estou sofrendo muito. Maria Helena. Então, Maria Helena, faça um investimento em você e venha se tratar para a gente resolver isso, tá bom? Vale muito a pena para você conseguir ficar bem, para você conseguir curar isso o quanto antes. Investimento na gente, é sempre bom. E as pessoas investem muito no corpo, né? Seria muito interessante investir também em saúde emocional. Isso, para mim, fez uma diferença enorme. Nossa, todo investimento que eu fiz, só para vocês terem ideia, para os meus estudos, eu acho que no último ano eu devo ter gastado uns 70 mil, mais ou menos, e eu já estava formado. Então, assim, vale a pena. É muito bom. Ele afirmava não querer nada sério, mas queria todos os direitos. Me posicionei, me excluiu. Ótimo. Que bom, Jaqueline. Isso é bom. Sabe por quê? Você se posicionou, então você descobriu a verdade. Posicionamento te dá a verdade. Ou te mostra que a pessoa quer estar com você ou que ela não pode te dar o que você quer. Se ele te excluiu, é porque ele não pode te dar o que você quer. Posicionamento funcionou. Segue em frente, encontra uma pessoa que vale a pena. Eu disse que sou muito amorosa e carinhosa com os ficantes e sinto que isso afasta. Thaís, em alguns casos afasta sim, tá? Não que ser carinhosa e amorosa seja ruim, de forma alguma. Não é. É muito bom. Eu sou muito carinhoso, gente. Com a Rafa, nossa, eu sou muito carinhoso. Só que isso tem um momento certo para acontecer. Então eu não posso ser carinhoso em excesso para uma pessoa que não está pronta para isso. Senão a pessoa, ao invés de perceber que eu sou carinhoso, ela vai me achar desesperado. Ela vai me achar uma pessoa carente, e aí é ruim, entende? Aí faz a pessoa parar de me admirar. Então, Thaís, é a mesma coisa de eu falar para você assim, ó, vamos supor que eu falo para você assim agora, Thaís, eu tenho uma mentoria que custa 25 mil reais e eu vou te dar ela por, sei lá, 200 reais. Caramba, uma mentoria de 25 mil, eu vou te dar por 200? Você consegue ver como que a percepção de valor abaixa? Poxa, mas não é tão boa assim, porque se fosse, ele não ia me vender por 200, não é? Então você já entra com uma sensação de que não vai dar tão certo. Você já se dedica menos, porque você pagou menos. Se você vai fazer um curso e você paga 200 reais, é diferente do empenho que você teria se você pagasse 25 mil. Você consegue perceber como que é diferente o seu nível de foco?
o nível de valor, a percepção que você tem de que esse curso, essa mentoria vale a pena. Então, a gente nunca pode reduzir o nosso preço. No momento que você é uma pessoa carinhosa e amorosa, isso é um valor, isso é uma qualidade. Só que essa qualidade tem que ter um preço para que essa pessoa pague antes de ter. Então, na hora que a pessoa faz por merecer, e você entrega o que você tem para oferecer, caramba, essa pessoa vai adorar e ela vai valorizar. Só que se você entrega isso sem a pessoa pagar, essa pessoa não vai valorizar. Terapeuta, obrigado pelos presentes, agradeço. Então a gente tem que ter isso, gente. Igual eu, por exemplo, eu tenho essas mentorias caras e eu tenho consultas de um valor mais barato. Caras, assim, né? É um valor alto, mas para algumas pessoas são bem baratas, porque tem gente aqui muito bem sucedida que ganha muito e vale muito a pena. Mas o que eu preciso entender é, eu nunca na vida vou pegar uma mentoria minha de 10, 25 ou 50 mil e fazer um desconto. Não, porque esse é o preço. Eu sei que eu entrego um conteúdo que é equivalente ao valor. Eu sei que eu entrego um produto que faz valer a pena o investimento. Então, se a pessoa não pode pagar, ela não tem. Consegue entender? Isso é valorizar o seu trabalho. Aí eu tenho outras consultas, tipo de 30 minutos, que é um valor menor. Então, nesse momento que a pessoa paga o valor menor, ela tem essa consulta que também é muito eficiente. E a pessoa sente que ela está tendo o que ela pagou para fazer, a pessoa dá valor. Gente, uma coisa que eu percebi aqui é que uma coisa, ó, e isso até é dica para vocês que trabalham com vendas, tá? Geralmente, quando eu atendo um cliente, vamos supor que eu atendo a mulher, e a mulher fala, olha, eu quero que meu marido se consulte com você também. Aí ela paga para o marido, esse cara não valoriza, esse cara não se esforça, esse cara não se dedica. Agora, na hora que ela fala para o marido e o marido paga para que ele mesmo faça, ele valoriza. Então a gente dá valor àquilo que a gente conquistou. A gente dá valor àquilo que a gente fez por onde ter. Então a gente tem que fazer as pessoas fazerem por onde ter. Porque se eu der de graça para as pessoas, eu estou mal acostumando as pessoas. Dentro do relacionamento é a mesma coisa. Então você tem que fazer aquilo que você é, Thaís, ter um preço maior. Você está dando de graça, uma coisa que as pessoas não estão merecendo. Tá bom? Pensa nisso. Michele, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Gente, ó, por hoje é só. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença, pelos presentes, pelas curtidas. E vão acompanhando as postagens novas, tá? Porque sempre tem vídeo para vocês, então deixa um comentário, compartilha. E quando vocês quiserem também, lá no link do meu Insta, lá no meu story do Insta, tem um link para um grupo do Telegram que é totalmente gratuito e eu posto coisas exclusivas para vocês, tá bom? Sempre abro live, sempre tem conteúdo gratuito, mas detalhe, algumas pessoas mandam mensagem no direct pedindo dica. Eu não dou dica, de graça, tá? Então não adianta mandar mensagem no direct contando história, eu não vou responder. A gente vai agendar consulta. A Rafa responde, todo mundo que manda mensagem no direct, a gente agenda uma consulta e eu atendo vocês, beleza? Aí os serviços de graça são as lives, que tem informação, o Telegram, que também tem muito conteúdo, vai ter mais ainda, o Instagram e o YouTube, beleza? Beijo grande para vocês, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Tenham um ótimo dia. Tchau.